Nós já temos mais de 30 anos de Sistema Único de Saúde. Você tinha dúvidas em algum momento sobre a cobertura ou a integralidade do Sistema Único de Saúde também incluir a saúde bucal? Eu não. Mas então por que será que só agora a Lei 8080 sofreu uma alteração legislativa para inserir a saúde bucal e o argumento passou a ser de que agora sim a saúde bucal está contemplada na assistência à saúde integral de todo cidadão brasileiro? Já parou para pensar nisso? Pois é, eu tenho pensado e refletido bastante sobre esta alteração. Até que ponto ela de fato era necessária, né? O programa Brasil Sorridente, criado originalmente em 2004, portanto há quase 20 anos, né? Ele foi relançado recentemente com o argumento de que a saúde bucal será priorizada no âmbito do SUS. Bom, eu espero que esta política tenha de fato um novo olhar, uma priorização efetiva na alocação dos recursos financeiros. E imagino que você que está aí me assistindo também esteja pensando a mesma coisa. Bom, fato é que essa política está sendo alterada, tivemos publicações recentes, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e a gente precisa entender, será que o tal SESB, o Serviço Especializado criado no âmbito do Brasil Sorridente, é o que faltava? Vamos comigo entender, conhecer esse novo componente da rede de atenção à saúde bucal e assim refletir, avaliar, monitorar o desempenho desta rede tão relevante, né? Quantas pessoas que a gente conhece e que não têm acesso ao serviço de saúde bucal público, não é mesmo? Quantos CELS, Centro de Especialidade Odontológica, um componente que existe desde o início do Brasil Sorridente, não são efetivamente serviços regionalizados e especializados, com produção ínfima, com municípios sem acesso. Fato é que o SESB vem para ser um componente da atenção especializada em municípios de pequeno porte, ou seja, municípios menores de 20 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios brasileiros, não é mesmo? Então, vamos lá comigo conhecer o SESB, Serviço de Especialidade em Saúde Bucal. Ele foi criado pela Portaria 751 de 2023, ela é de agora, de junho de 2023, que veio alterar a Portaria de Consolidação número 5 para instituir este Serviço Especializado de Saúde Bucal. E o Brasil Sorridente, como eu bem disse a vocês, vem introduzir uma alteração importante na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080 de 90. Então, agora, expressamente, a saúde bucal vem mencionada nos dispositivos desta lei. Portanto, o argumento da política pública alterada agora é que a saúde bucal passou a ser, de fato, um direito de todos os brasileiros e garantidos por lei. Bom, na distribuição dos recursos orçamentários, não é? Na alocação financeira, na política e nos serviços é que a gente vai ver de fato se essa priorização irá acontecer, seja do ponto de vista da destinação de recursos de fontes federais, seja na adesão dos municípios a estes novos componentes no âmbito da política de atenção à saúde bucal, né? Importância, portanto, foi dada com maior ênfase ao acesso odontológico gratuito pelo SUS, né? É uma estratégia, portanto, para ampliar a oferta do serviço especializado, porque apesar de existir CEL com uma cobertura
cobertura, que é o Centro de Especialidade Odontológica, um serviço mais robusto, maior do que o SESB, né? E que necessariamente é um equipamento regional do ponto de vista da terminologia, da regra, do processo de adesão, mas que a gente sabe que a imensa maioria dos CELs são municipais, ou seja, não temos equipamentos que de fato ofertam a sua agenda para os municípios referenciados. Aliás, não é um equipamento que está inserido numa programação assistencial, que seria, por exemplo, a PPI de cada estado. Não existe município de origem, município de atendimento vinculado a um centro de especialidade odontológica, apesar da gente ter os procedimentos do SIGTAP obrigatórios para serem registrados e faturados no âmbito do CEL. Se não tem na PPI, onde está a referência para um serviço regional especializado em odontologia, que é o CEL? Não tem. Originalmente tem pactuações de CIPs micros, né, em que se aprova para efeitos de andamento do processo de credenciamento do CEL e habilitação junto ao Ministério da Saúde. Mas na prática a gente sabe que o acesso aos CELs pelas referências é bastante comprometido. Então, quando se propõe a criação de um serviço de especialidades com menor escopo, como está sendo proposto para o SESB, né? Com cobertura populacional em municípios pequenos de até 20 mil habitantes, nós temos uma luz no fim do túnel. Todavia, o SESB, por ter menor escopo, ele tem uma menor oferta também do que o CEL, porque a obrigação dele é ofertar 2 especialidades odontológicas. E as outras ficarão nos CELs, mas os CELs que existem não são de fato regionais. Como se dará a integralidade nesta política de saúde bucal? É uma pergunta que fica para a gente responder e talvez só o tempo nos dirá com as novas mudanças que podem estar por vir ainda no âmbito desta política, não é mesmo? Bom, mas os objetivos do SESB é o atendimento integral, mas é no contexto da política de saúde bucal, concorda? Porque o atendimento integral não acontece só no âmbito da atenção especializada, não acontece só na atenção ambulatorial, né? Existe uma linha de cuidado que se completa também na atenção hospitalar. Mas os objetivos desta mudança do Brasil sorridente passa ao atendimento integral da saúde bucal, a ampliação e a qualificação da oferta em municípios de até 20 mil habitantes e também a atender parâmetros de produção existentes no âmbito do CEL, que são 0,05 a 0,08 procedimentos por habitante ano. Então, são métricas, objetivos que se propõem para essa nova fase do Brasil sorridente, né? Em que o SESB está inserido. Mas quais são os requisitos para esse novo componente, né? Municípios com até 20 mil habitantes, conforme previsto no IBGE, cobertura populacional de saúde bucal no âmbito da atenção primária, de no mínimo 75%. Então, veja, o município tem que estar organizado no âmbito da atenção primária, com equipes, né, da estratégia de saúde bucal, ou com atendimentos odontológicos tradicionais, mas com cobertura de no mínimo 75% na saúde bucal, na atenção primária. E não pode ter CEL, porque nós também não podemos ter dispositivos concorrentes dentro do mesmo município. Afinal, o CEL tem uma carteira, um escopo de serviços ainda maior do que o SES. Tá? E o que nós temos de disponibilidade financeira publicada, orçamentária, publicada na portaria do SESB? Conforme disposto nela, o orçamento de 2023 é de 84 milhões de reais. É uma boa quantia e certamente contemplará mais de 1.000 municípios brasileiros se nós considerarmos os valores previstos de custeio, de remuneração por desempenho e de implantação previstos na mesma portaria que a gente fala na sequência, tá?
Os parâmetros mínimos para um serviço especializado em saúde bucal é o funcionamento de 30 horas semanais, nenhum profissional pode ter carga horária individual menor que 10 horas semanais, um auxiliar ou técnico de saúde bucal com carga horária de no mínimo 30 horas semanais e deve apresentar ou oferecer 2 especialidades odontológicas, né? Além disso, dispor dos equipamentos, dos instrumentais, materiais permanentes suficientes para essa oferta. E esta política conta com recurso para implantação, recurso esse que vai poder ser utilizado para as despesas de capital, portanto, compra das cadeiras odontológicas, né, dos equipamentos necessários para a implantação desse serviço e todo o resto dos instrumentais necessários, né? E quais são as responsabilidades desse serviço? Ter cadastro no CNES, por óbvio, nós estamos falando de um estabelecimento de saúde, ele tem que ter a unidade cadastrada lá no CNES, né? Fazer o uso do ESUS APS, que é o sistema, é o software onde deve ser registrado a atenção também da saúde bucal no âmbito do SESB, né? Por meio do PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que deve alimentar o CISAB, que é uma base nacional que recebe todas as informações de produção da atenção básica, tá? Então, nós estamos falando aqui da mesma fonte de informação que a atenção primária utiliza em todas as suas unidades de saúde, seja a partir de serviços próprios ou serviços terceirizados, tá? Apresentar preferencialmente padronização da identidade visual disponibilizada conforme modelo. Então, normalmente todos os serviços, né, com financiamento federal de implantação, de obra, de algum investimento, recebe uma placa com a identificação com a fonte do recurso, né? Além de manter os parâmetros dos serviços de produção, né? O credenciamento vai ter um sistema específico para tramitar o processo de credenciamento. O município interessado deve fazer um ofício ao seu Conselho Municipal de Saúde, à Secretaria de Estado do seu estado e à CIB, Comissão Intergestores Bipartite, para dar conhecimento. Então, isso leva a crer que esse sistema de informação, ele receberá, né, o cadastro do pedido de credenciamento diretamente município e ministério, né? O estado, a CIB, ela terá conhecimento do pleito. O município vai fazer, junto do seu processo de credenciamento, um termo de compromisso. Nesse termo de compromisso, ele vai afirmar que atende aos requisitos da portaria e que em 90 dias ele vai atualizar seu sistema de informação, ou seja, vai começar a adotar os sistemas, as funcionalidades que esta política ou esse componente de serviço solicita, né? Um ofício ao Ministério da Saúde solicitando o credenciamento do serviço e garantindo que já deu ciência ao Conselho, à SES e à CIB. E sinalizar as especialidades odontológicas a serem ofertadas. Especialidades estas que ele vai poder alterar ao longo do tempo, tá? Então é permitido que ele faça uma escolha X e depois ele possa vir a alterar ao longo do tempo, conforme, inclusive, acredito eu, que deverá ocorrer alguma pactuação regional até para ter a complementação necessária para que a integralidade seja garantida no âmbito de como é que vai funcionar a oferta realizada no âmbito do SESB e também do CEL, eventualmente existente no território, né? O financiamento previsto na portaria foi um recurso de implantação de R$24 mil, parcela única, despesa de capital custeio. Então, esse é um ponto bem interessante também, porque esta portaria inova ao dizer que, olha, o recurso de implantação, que normalmente é tido como um recurso apenas que pode ser utilizado para despesa de capital, essa portaria traz expressamente a permissão do uso desse recurso como despesa de capital ou custeio, ou seja, é uma interpretação moderna do que são despesas de manutenção, né? Então, mais do que despesas de custeio, que só pode ter despesa de fato de custeio,
o bloco de manutenção, que inclusive teve o nome alterado exatamente para esta compreensão, nós temos aqui a clareza de que o recurso de implantação vem para investimento, despesas de capital, e também para as despesas de custeio. Isso é uma novidade, uma modernização, né, em que os instrumentos normativos estão passando a adotar, pelo menos no âmbito federal, né? As despesas de custeio, a receita, né, com a transferência corrente automática prevista para esse equipamento é de R$ 7.200 com repasse mensal, com a previsão do pagamento por desempenho no valor de R$ 1.800, também com repasse mensal, este com avaliação quadrimestral. Então, ele vem na mesma onda que outras políticas, né, da atenção primária têm adotado, que é o pagamento por desempenho, a avaliação quadrimestral de indicadores, tá? O que a portaria traz em relação aos indicadores é a proporção de agendamentos realizados pelo SESB em até 72 horas, olha que interessante. Então, de acordo com a demanda especializada que chega para o SESB, né, em que medida ele está conseguindo agendar em até 72 horas. Então, é interessante, é um indicador que vai servir de análise efetiva desse acesso e de resolubilidade do sistema, né? Do serviço, melhor dizendo, e a satisfação da pessoa atendida pelo SESB. Então, são dois indicadores que vieram na portaria. As metas para esses indicadores ainda serão fixadas, a apuração vai ser quadrimestral, os resultados sempre disponibilizados no quadrimestre subsequente e o monitoramento vai ser em um painel específico e ainda será disponibilizado, tá? Claro que certamente o Ministério terá de adaptar sistemas, o próprio PEC, né, para receber a produção disso, e relatórios que poderão apresentar o resultado desses serviços ainda serão construídos. E a perda do recurso, a suspensão do repasse, ele pode acontecer se eu deixo de atender os parâmetros mínimos e as responsabilidades da portaria ou descumpro o dever de enviar os dados para o SISAP, que é a Base Nacional da Atenção Básica, né? Havendo, nesse caso, omissão de informação por 3 competências consecutivas. Também não é novidade, a gente sabe, né, que o recurso é suspenso se houver 3 competências consecutivas de não informação de produção nos sistemas correspondentes, né? Isso é assim já há algum tempo em diversas políticas. A partir também da ocorrência do fato, permanecerá até a adequação das irregularidades e não acarretará a transferência retroativa. Então, suspende, espera corrigir o problema, né? Restabelecer a produção, por exemplo, ou restabelecer as responsabilidades e os parâmetros mínimos, e o recurso retoma a partir de então. Não há repasse retroativo, tá? O descredenciamento acontece se a suspensão acontecer por 12 competências consecutivas, aí nesse caso ocorre a suspensão total dos incentivos. E o descumprimento dos parâmetros mínimos nos casos que motivadamente as circunstâncias demandam o descumprimento sem prévia suspensão. Então, digamos que seja tão grave a ponto de nem ser o caso de suspensão e aí descredencia automaticamente, né? Ainda sobre aspectos gerais, né? A SAESC, a Secretaria de Atenção Especializada, é quem será responsável pelo monitoramento do serviço da rede especializada de saúde bucal. O credenciamento vai observar a disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério, que já foi apontada, pelo menos para o exercício de 2023, em torno de 80 milhões, como eu já mencionei para vocês. Então, no limite da disponibilidade, os credenciamentos irão ocorrer e normalmente ocorre para quem chega primeiro em condições de atender todos os requisitos da portaria, né? Enquanto houver indisponibilidade do painel, isso é interessante, os indicadores, né, não aferidos por impossibilidade, né, serão considerados como integralmente cumpridos. Então, diferente, por exemplo, sei lá, da EMULT, né, aqui nós estamos falando do pagamento já imediato
do valor de desempenho, sendo considerados indicadores integralmente cumpridos, ainda que não seja possível fazer a apuração quadrimestral do resultado alcançado do indicador, tá? Haverá adequações necessárias nos sistemas de informação para que consiga registrar a informação de produção, fazer monitoramento, né, do serviço e da própria rede, tá? Vai ser necessário, sem dúvida nenhuma. Então, é isso que o SESB veio agregar no âmbito da rede de saúde bucal, tá? Então, se você ainda não nos segue em todos os nossos canais, né? Nós estamos lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, com conteúdos sempre atuais, né? Buscando trazer a reflexão sobre os assuntos mais palpitantes do momento, né? E em especial da regulação no SUS, um assunto tão temido que envolve e que tem interface com tantas áreas da saúde pública, né? Eu sou Márcia Moraes, agradeço demais você me acompanhar aqui no canal. Se ainda não nos segue, siga, compartilhe, ative o sininho para ser notificado no caso de publicação de novos materiais, novos vídeos, sempre com a intenção de trazer as novidades e as reflexões desta pessoa que vive o SUS há muito tempo. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.